Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É um prazer estar aqui com cada um dos nossos amados professores. Portanto, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Quero dizer, externar aqui a minha alegria de poder estar juntamente contigo, estudando este assunto que é de suma importância para o nosso crescimento espiritual e também da nossa relação com Deus através da pessoa do seu Santo Espírito. E hoje nós, depois de termos estudado pelo menos 7 lições, falando de variadas maneiras sobre o ministério do Espírito Santo em todos os seus aspectos, hoje nós vamos começar a falar então da promessa e da vinda do Espírito Santo, aqui no nosso estudo de número 8. Tenho certeza que nós temos aprendido de uma maneira razoável coisas importantes sobre o Espírito Santo que nos são reveladas nas Escrituras. E hoje nós vamos ver que, em conclusão a tudo aquilo que havia acontecido no Velho Testamento, nós temos então esta reafirmação da promessa da vinda do Espírito Santo na pessoa do próprio Jesus e também o cumprimento desta promessa. Aqui no comentário introdução nos diz que o Espírito Santo, na economia, no plano da salvação, é aquele que aplica a obra da redenção, porque no bojo, nas entrelinhas das Escrituras, do texto sagrado, há uma previsão da gloriosa vinda de Jesus ao mundo para que ele possa dar continuidade à obra de Jesus, à obra da graça, tanto naquilo que diz respeito à santificação, quanto à orientação e à direção de toda a igreja nos seus mais absolutos aspectos. Então, nessa lição, nós vamos ver que a vinda do Espírito Santo ao mundo, ela de fato não foi um acidente de percurso, mas na agenda de Deus já havia um planejamento para que esse mesmo Espírito que capacitou os profetas, que ungiu reis e sacerdotes, agora viria de maneira muito mais abundante depois do sacrifício pleno de Cristo realizado na cruz do Calvário. Então, Deus determinou enviar o Espírito Santo desde o início, da sua relação com Israel e marcou esse dia na sua agenda para enviá-lo, não só sobre o povo de Israel, mas também sobre todos aqueles que comungariam da aliança, da comunhão com Deus através da aliança feita na cruz do Calvário, através do derramamento do sangue de Jesus. Aqui o tópico 1 nos fala da promessa do Espírito Santo no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da lei de Moisés. E nós vamos aqui para o tópico 1.1, o primeiro Pentecostes de Israel. Meus amados irmãos, como nós já dissemos em algumas ocasiões, principalmente na nossa revista de número 23, que a nação judaica, a tradição rabínica, festeja o dia de Pentecostes como ao pé do Monte Sinai, como o dia do nascimento da lei. No dia em que Deus ele aparece aos filhos de Israel no Monte Sinai, e ele desce ali, estremece o Monte Sinai com a sua presença gloriosa e dá a lei aos filhos de Israel, mandando que os filhos de Israel se santifiquem, se livrem de todas as impurezas e que eles se preparem para o terceiro dia, para que ele desça sobre o Monte Sinai e anuncie a sua lei. Os estudiosos judaicos eles dizem que esse momento é assinalado como o Pentecostes de Israel. Por que o Pentecostes? Porque o dia que a lei de Moisés ela foi dada, o Pentateuco foi dado, vamos dizer assim, os 10 mandamentos foram dados no Monte Sinai, Israel estava exatamente completando 50 dias depois que eles foram libertos da escravidão do Egito. Eles chegaram ao pé do Monte Sinai, fizeram um acampamento, ali o tabernáculo é construído, é consagrado, e nesse dia Deus então sela a aliança com Israel
estabelecendo a revelação do decálogo divino, dos 10 mandamentos a Moisés, do nascimento da Torá, das escrituras judaicas. E nesse episódio, Deus desce no cume do Monte Sinai para se apresentar a Israel e comunicar o surgimento então da sua lei, que eram as regras pelas quais os filhos de Israel deveriam se sujeitar em obediência a Deus, para que eles tivessem plena comunhão com Deus. E só que quando o povo de Israel vê Deus ali, de certa forma, descendo e o monte fumegando, as nuvens negras cintilando, relâmpagos, raios, trovões, um grande terremoto, né? E as nuvens negras ardendo em chamas e o forte clangor de trombeta, o povo teve medo de ouvir a voz de Deus. O povo não suportou em ouvir a voz de Deus. E Deus, então, faz com que Moisés seja o primeiro mediador, porque eles disseram, olha, se nós continuarmos aqui ouvindo a voz de Deus, nós vamos morrer, Moisés. Então, vá até o Senhor, receba aquilo que o Senhor tem a dizer para cada um de nós e você nos transmite. E através desse momento é que Deus faz de Moisés, então, um tipo de Cristo, um que seria o medianeiro, o mediador entre Deus e os homens da congregação dos filhos de Israel. Deus ditaria as suas leis e Moisés repassaria os comandos divinos para a congregação de Israel. E então Moisés faz este primeiro contato ali de ser o mediador, né, de mediar a relação entre Deus e os filhos de Israel. E o grande problema é que esta aliança, que tinha tudo para ser perfeita, foi marcada por 2 episódios trágicos. O primeiro é que o povo não suportou em sentir a gloriosa presença de Deus, o monte ardendo em chamas, os relâmpagos, os raios, os trovões, o som de trombetas zumbindo ali aos ouvidos do povo, e a rigidez ali daquele momento ali, da santidade que era exigida para aquele momento, porque Deus disse para Moisés que ninguém deve se aproximar do monte quando eu estiver falando, e se até mesmo um animal tocar no pé do monte, ele tem que ser morto apedrejado. Então, a santidade de Deus naquele momento era tão grande, mas tão grande, que Israel sentiu medo da presença de Deus. E o grande problema também é que quando Moisés ele sobe ali ao Monte Sinai, ele fica ali com Deus, e a Bíblia nos dá a Moisés os 10 mandamentos da lei de Deus, que o próprio Deus escreve para Moisés em cima do cume do Monte Sinai, e Moisés desce então para apresentar esta lei para os filhos de Israel, mas quando Moisés desce ali, ele se depara com o trágico episódio do bezerro de ouro, em que os filhos de Israel obrigaram Arão a fazer um bezerro de ouro, dizendo que Moisés já havia 40 dias que estava em cima daquele monte e poderia ter morrido e que não havia mais notícias dele, então que eles deveriam fazer um bezerro para conduzir o povo de volta para o Egito ou liderá-los na conquista à terra prometida. E quando Moisés está no cimo do monte com Deus, Deus disse, olha Moisés, o povo que você tirou da terra do Egito agora está pecando contra mim. E quando Moisés desce, ele se une ali, ele convoca os levitas, né, a todos aqueles que são zelosos pela palavra de Deus, e ali então ele determina a execução de todos os idólatras, né? Porque o povo, enquanto Moisés estava lá em cima do monte, faz um bezerro de ouro, o povo começa a cantar, a dançar, a praticar todo tipo de carnalidade ali, de prostituição, e Deus se indigna tanto com aquilo que manda Moisés descer. E quando Moisés desce, Moisés quebra as tábuas da aliança, dos 10 mandamentos que Deus havia lhe dado, e na sua ira ele destrói ali as duas tábuas do decálogo divino, e de fato então aquela aliança foi invalidada, primeiro porque Moisés fica indignado com toda aquela situação, quebra as tábuas da aliança, e também por causa da morte dos transgressores, que os levitas de Deus, aqueles que eram zelosos pela lei de Deus, que estavam com Moisés, lançaram mão cada um dos seus irmãos e os mataram por causa deste adultério espiritual que eles cometeram contra Deus. Aí então, essa primeira aliança, esse primeiro Pentecostes,
3.000 pessoas foram mortas por causa desse pecado, dessa rebeldia do bezerro de ouro ali ao pé do Monte Sinai. Então aquela promessa foi ela foi invalidada, né? E por isso Deus prometeu que faria uma nova lei no futuro com a nação de Israel. No Salmo 78, versículo de número 10, nos diz que os filhos de Israel não guardaram a aliança de Deus e recusaram em andar, né, na sua lei, que eles se esqueceram das suas maravilhas e das obras que Deus fez, né, maravilhas que ele fez à vista dos seus pais na terra do Egito, e por isso Deus invalida aquela primeira aliança, né, dizendo que uma nova aliança seria feita no Monte Sião. Então, o Monte Sinai representa a aliança da lei, a aliança em que o povo rebelou-se contra Deus e houve morticínio ao invés de bênçãos, de modo que Deus fica muito insatisfeito e promete uma nova aliança. Tópico 1.2 nos fala da promessa de um novo Pentecostes. Deus prometeu então fazer uma nova aliança com a nação de Israel, não como aquela aliança que ele tinha feito com os filhos de Israel no Monte Sinai, mas uma aliança que agora não seria escrita gravadas em pedras, como foram os 10 mandamentos, que foram escritos em pedras para que os filhos de Israel ali pudesse aprender a palavra de Deus. A lei foi dada em pedra por causa do coração do povo, que era semelhante a um coração de pedra. Porque se de fato o povo tivesse o Espírito Santo atuando em seus corações, a lembrança da lei de Deus e da palavra de Deus seria dada nos corações. E por isso que lá em Jeremias, no capítulo 31, versículo de número 31, o Senhor promete que ele faria uma nova aliança com a casa de Israel. Ele diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que eu fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha lei, apesar de eu os haver desposado. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Porei a minha lei no seu interior e as escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Esta foi a promessa de Deus. Aquela aliança havia sido invalidada por causa da rebeldia, mas para que o povo pudesse viver uma nova aliança com Deus, era necessário que o Espírito Santo fosse derramado no coração daquele povo. Mas tinha um problema muito sério. O Espírito Santo só podia ser, de fato, derramado no coração daquele povo depois que o Calvário acontecesse. É porque somente depois da morte redentora de Jesus é que o Espírito Santo passaria a habitar plenamente no coração do homem regenerado por Deus. Aí então teria um novo coração, não mais um coração de pedra, mas um coração de carne, um coração temente e obediente a Deus. Lá em Ezequiel capítulo 36, versículo de número 26, o Senhor diz aos filhos de Israel que lhes daria um novo coração. Ele diz: e dar-vos-ei um novo coração, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que vocês andem nos meus estatutos, guardem os meus juízos, e vocês os observem, para que vocês passem a habitar na terra que eu vos tenho dado sob juramento. Então, Deus, ele diz que o coração do povo de Israel era como um coração de pedra. A dureza do coração dos filhos de Israel fizeram com que aquela aliança foi invalidada. Quem é que quebra a dureza do coração do homem? É o Espírito Santo de Deus. Lá em Zacarias capítulo 4, ele nos diz que não é por violência, né, e nem por força, mas
pelo Espírito de Deus é que o homem de fato é quebrantado, que o homem tem o seu coração liberto. Mas era preciso que o homem reconhecesse a sua pecaminosidade, e isso só vem de fato a acontecer quando o Espírito Santo é derramado após o sacrifício de Jesus. Nestes termos, o apóstolo Paulo diz que a primeira aliança, por causa daquela rebeldia dos filhos de Israel ao pé do Monte Sinai, se tornou a lei do pecado e da morte, né? Mas quando Cristo ele ressurge na cruz do Calvário, ele nos traz então a implantação da lei do Espírito e de vida, que é a lei que nos livra do império, do pecado e da morte, né, meus amados irmãos? A Bíblia nos ensina claramente isso no livro de Romanos, capítulo de número 8, do versículo 1 ao 3, quando ele diz: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma por causa da carnalidade, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado ele condenou o pecado na carne, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. É algo fantástico esse entendimento que Deus nos dá, porque a lei de Moisés era chamada de a lei do pecado e da morte, mas aqui em Cristo Jesus nós temos a lei do Espírito e de vida. Lá em Hebreus capítulo 12, capítulo 2, versículo de número 14, ele diz: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão, né? Então, aqui nós analisamos que era a lei que mantinha o povo na escravidão do pecado, era uma lei que veio para mostrar o pecado, para mostrar que o homem era totalmente inclinado ao pecado, e por isso aquela aliança não era ainda uma aliança perfeita, que a aliança perfeita que Deus veio para fazer, ele fez quando o povo recebeu de fato a redenção de Cristo na cruz do Calvário. Mas como é que nós podemos explicar isso? No tópico 1.3 fala das festas das semanas e do Espírito Santo. Então, desde o dia em que os filhos de Israel pecam lá no Monte Sinai, na agenda escatológica de Deus, Deus dá a Moisés a determinação para que todos os filhos de Israel celebrem 7 festas, que são chamadas de festas proféticas, porque cada uma dessas festas delineia o plano da salvação de Deus. A festa da Páscoa fala da morte de Jesus na cruz do Calvário. A festa dos pães ázimos fala do sepultamento de Jesus. A festa das primícias fala da ressurreição de Jesus. Daí vem a festa do Pentecostes, né, que fala então que 50 dias após a morte do Cordeiro, é que se deveria então fazer uma nova contagem de 50 dias para que se comemorasse a festa do Pentecostes. E eu não vou adentrar muito na questão das 7 festas, vou parar por aqui na 4ª festa, que é a festa de Pentecostes, que para nós é de fato o que nos interessa neste momento. Então, a festa de Pentecostes, também chamada de Hag Shavuot, é comemorada 50 dias depois da morte do Cordeiro Pascal. Depois que o Cordeiro Pascal morria e o seu sangue era derramado ali como uma forma de propiciação simbólica dos pecados dos filhos de Israel, no dia da Páscoa, em que cada pai matava o seu cordeiro dentro de casa, e mais tarde lá no templo, estavam mostrando uma simbologia da morte de Cristo na cruz do Calvário. E 50 dias depois da morte desse cordeiro era o Pentecostes. E 50 dias depois que Jesus faleceu, a Bíblia nos diz então que Jesus ressuscita. Quando Jesus ressuscita, é chamado então de a festa das primícias. Então,
3 dias após a Páscoa, passava a festa dos pães asmos, que simbolizava o sepultamento de Jesus, vinha a festa das primícias. A festa das primícias se dava quando os filhos de Israel, o pai, né, da casa, ia lá na seara, colhia um feixe de seara, um feixe de primícia, que era de primícias, né, dos frutos do campo ali, especificamente talvez a cevada ou o trigo, colhia aquele feixe, amarrava ele ali com um fio de escarlate, apresentava perante o sacerdote no tabernáculo e mais tarde no templo de Salomão. Daí então, depois que isso acontecia, dava-se a contagem do Homer, que quer dizer então que desde que a foice corta o primeiro feixe de primícias que é apresentado no templo, aí conta-se 49 dias mais um, né? São 7 semanas inteiras são contadas, o que dá um total de 49 dias. 7 semanas vezes 7 semanas dá 49 dias, mais um, para que os filhos de Israel venham apresentar uma nova oferta de gratidão a Deus depois da festa das primícias, para sinalizar a abundância da colheita do trigo na festa do Pentecostes. E o interessante é que aquele fecho de primícia representa Cristo, que é as primícias da ressurreição, é o primeiro que tem toda a plenitude do Espírito Santo habitando plenamente em si, e depois que Cristo morre, ele sobe aos céus para cumprir de fato a promessa, então, do derramamento do Espírito Santo. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Tópico 2.2, tópico 2.1, né? Aqui diz a promessa do Espírito Santo nos escritos proféticos. O Espírito Santo prometido a Israel. Tópico 2.1. Deus disse a Zorobabel, segundo a aliança que fiz convosco, quando vocês saíram do Egito, o meu Espírito permanece no meio de vocês. Mas Moisés aspirava por um dia em que Deus pudesse, que o Espírito Santo pudesse habitar não somente no meio do povo, mas no coração de cada um do povo, para que eles pudessem anunciar a palavra de Deus e ser operosos agentes do plano e do propósito de Deus no tocante à salvação de todas as pessoas. Mas Moisés era o profeta de Deus. E ali, quando Eldade e Medade, também junto com os homens que foram ungidos pelo Espírito Santo, passam a profetizar no arraial, Josué chega para Moisés pedindo para que proíba, e Moisés diga: você tem tanto ciúme de mim assim, Josué, para que você os impeça de profetizar? Ele disse: olha, quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta. E consoante a isso, Isaías diz que no futuro um rei governaria com justiça e que nele todos os filhos de Israel deveriam esperar até que seja derramado sobre eles o Espírito lá do alto, né? Para que o deserto se torne em manancial, né? Para que os filhos de Israel aprendam de fato a conhecer a lei de Deus. Então, nós vemos que Isaías já havia, de uma forma maravilhosa, segundo a orientação do Espírito de Deus, ele havia profetizado a descida do Espírito através da vinda de Cristo, onde ele diz em Isaías capítulo 32, versículo 14 e 15, ele diz o seguinte, olha, porque os palácios serão abandonados, a multidão das cidades cessará, e as fortificações e as torres servirão de cavernas para sempre, para a alegria dos jumentos monteses e para pasto dos rebanhos. Até quando? Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em campo fértil e o campo fértil será reputado por um bosque. Então o profeta Isaías já tem a revelação de Deus de que o Espírito de Deus seria derramado para corrigir as imperfeições da terra de Israel e também do coração de cada um dos filhos de Israel, que haveria uma seca, que haveria uma desolação, que haveria um abandono do povo por causa do pecado, até que se derramasse sobre eles o Espírito lá do alto e o deserto se tornasse em campo fértil e o campo fértil fosse reputado por um bosque. Então, há uma profecia maravilhosa de Isaías concernente
a vinda do Espírito Santo. E lá também em Isaías capítulo 4, versículo de número 3, de número 3, o Senhor diz, porque eu sou o Senhor teu Deus. Isaías 44, de número 3, deixa eu ver se eu consigo me lembrar dessa referência, eu vou buscá-la aqui. Diz, porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Havia então uma promessa de Deus de derramar do seu espírito sobre cada um dos filhos de Israel. Isaías 59, 21 também diz, quanto a mim, esta é a aliança que farei com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que eu pus na tua boca não se desviarão da tua boca e nem da boca da tua descendência, nem da boca da descendência da tua posteridade, da tua descendência, desde agora e para todo sempre. Ou seja, é por causa do Espírito Santo que todos nós haveríamos de receber, que os filhos de Israel haveriam de receber, que eles seriam obedientes e que a palavra de Deus permaneceria no coração de cada um deles. Tópico 2.2, a promessa de um derramamento universal. Nas profecias de Isaías, de Ezequiel, meus irmãos, como nós já vimos, há uma promessa do dom do Espírito Santo destinado a toda a casa de Israel, mas o profeta Joel também nos diz que nesses últimos dias Deus faria um derramamento que alcançasse toda a carne, que alcançasse todo o número de salvos em Cristo do mundo inteiro, independentemente da etnia, da idade, do sexo, da raça, da condição social do indivíduo. O Espírito Santo seria derramado em todos os crentes que acreditassem no sacrifício de Jesus. Por isso, lá em Oséias, Joel, capítulo 2, versículo de número 28, ele diz que, eis que vem dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão sonhos, os vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei do meu espírito. E o Senhor diz assim, mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ali falando então de uma grande oportunidade de salvação, porque ele diz que nesse momento, durante este evento, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E onde? Será no Monte Sião, porque ele diz que é no Monte Sião que haverá o livramento de Deus. Então, se no Monte Sinai o povo de Israel se perde, é no Monte de Sião que o Espírito de Deus veio derramado sobre o coração de cada um dos filhos de Israel, para que eles tivessem a plena capacidade de guardar a aliança de Deus. Então, vamos aqui para o tópico 2.3. Aqui nós já falamos aqui que resultaria em sonhos, visões, revelações, o Espírito Santo sendo derramado na vida do povo de Israel. Eles receberiam um poder, conforme o próprio Jesus diz lá em Marcos capítulo 16, versículo 17, que todo aquele que nele cresce, esses sinais deveriam segui-lo, que era falar novas línguas, expulsar demônios, curar os enfermos e pisar todo o poder do inimigo e dano algum lhes causaria, Então, esse derramamento do Espírito Santo seria acompanhado de muitos sinais, prodígios e maravilhas, e como eu disse ainda, será acompanhado por uma grande oportunidade de salvação. Tópico 2.3 diz o Espírito Santo na dialética de João Batista. Então, 7 séculos depois, pelo menos 700 anos depois dessas profecias ali de Joel, João Batista surge no deserto da Judéia, recordando aquilo que havia sido prometido por Deus concernente ao Espírito Santo, apontando que o verdadeiro cumprimento desta profecia, de um derramamento universal do Espírito, só se daria na pessoa de Cristo.
João Batista, ele disse, olha, eu, na verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de, abaixando, desaltar as sandálias dos seus pés. Esse é o que vos batizará com o Espírito Santo. João Batista, como o profeta Isaías, ele também disse isso para a nação de Israel, né? E também a maioria dos judeus convertidos acreditava que o Espírito Santo fosse uma dádiva exclusiva da nação de Israel, que era só o povo de Israel que tinha o direito de receber o Espírito Santo. Mas aí parece que Deus mostra ali que houve um adiamento desta promessa, frustra as expectativas ali dos filhos de Israel, porque os judeus, quando eles se convertem a Cristo ali, que são cheios do Espírito Santo, ali eles imaginavam que o Espírito Santo seria exclusivo da nação. Quando Deus envia Pedro à casa de Cornélio, e lá, enquanto Pedro está pregando, lá em Atos capítulo 10, versículo de número 44, dizendo que Pedro, ainda quando dizia aquelas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra de Deus, e os fiéis que eram da circuncisão maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo fosse derramado sobre os gentios, porque eles os ouviam falar em línguas estranhas e magnificar a Deus. E Pedro disse então, como poderia eu recusar água para que não sejam batizados estes que também receberam o Espírito Santo, como eles, né? E quando ele chega, que vai contar ali aos irmãos de Jerusalém as maravilhas que Deus deu, o Espírito Santo sendo derramado aos gentios, houve um frenesi no meio da igreja, de modo que Pedro disse, olha, se Deus, aprove a Deus, se Deus mesmo quis derramar do seu Espírito sobre aqueles, sobre quem, sobre os gentios, quando nós estávamos pregando a palavra de Deus, quem era eu para resistir a Deus, né? Então, ele mostra ali que o cumprimento daquela profecia de Joel estaria de fato também tomando lugar. Por quê? Porque Deus revelou a Pedro no dia de Pentecostes que, não obstante a nacionalidade das pessoas, se era gentil, se era israelense, a promessa do Espírito Santo diz respeito a todo aquele que professa a fé no sacrifício de Jesus. Isso para nós é algo solenemente importante, porque no livro de Atos, capítulo 2, versículo de número 38, Pedro diz, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, para que vocês recebam o dom do Espírito Santo. Porque a promessa diz respeito a vocês, a vossos filhos, a todos os que estão longe e a todos aqueles quanto Deus nosso Senhor chamar. Então, essa promessa do derramamento do Espírito Santo sobre a casa de Israel, somente sobre a casa de Israel, ela gera uma certa frustração nos discípulos, que depois que verem ali então os primeiros gentios sendo batizados, eles entenderam que depois da cruz o Espírito Santo não seria um privilégio exclusivo da nação de Israel, mas que o evento da casa de Cornélio sinalizou que Deus estaria derramando também o seu Espírito Santo a todo aquele que dentre os gentios se converta a Jesus, acreditando que ele seja seu único e suficiente Salvador, e esse então passa a ter direito de receber o Espírito Santo em suas vidas. Então, o cumprimento da promessa, tópico 3.1, o Espírito Santo prometido por Jesus. Então, como Jesus ainda não tinha sido glorificado, lá em João capítulo 7, versículo de número 39, Jesus ele estava dizendo que todo aquele que tem sede, venha a mim e beba, como diz as Escrituras, porque do seu interior fluirão rios de água viva. E o evangelista João nos diz que tudo isto Jesus disse por causa do Espírito daqueles que haveriam de receber, aqueles que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não havia sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Então, esta foi a razão para que o Espírito Santo ainda não tivesse sido dado. Mas depois que Cristo ele recebe ali então o Espírito Santo, que ele morre na cruz e que ele ressuscita ao terceiro dia, aí ele vai retomar de volta a promessa que foi feita por Deus do derramamento do seu Espírito
prenunciada pelos seus profetas desde o Velho Testamento. Porque quando Cristo ele recebe, então, que ele morre, que ele ressuscita, é que ele ganha o poder legal de Deus de dar a abertura da porta para que o Espírito Santo venha e habite no coração de cada um dos crentes. Ele, lá em Lucas capítulo 24, versículo 49, ele diz assim, olha, eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai em Jerusalém, até que lá do alto sejais revestidos de poder. O interessante é que esta palavra de Jesus, ficai em Jerusalém, até que lá do alto sejais revestidos de poder, nos faz lembrar da profecia de Isaías. É como se Jesus estivesse relembrando os judeus da profecia de Isaías. Ele disse, olha, lembra da profecia de Isaías, quando ele disse até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto e o deserto se torne em campo fértil, né? Esta mesma promessa, eu reavivo essa promessa para vocês, mas eu peço para que vocês fiquem em Jerusalém, para que vocês, então, recebam o revestimento do poder do alto. Então, eles deveriam ter o Espírito Santo agora, não só para si mesmo, pois eles teriam também a autoridade de Cristo, de impor as mãos para que outras pessoas também recebessem do mesmo dom do Espírito Santo, mas somente depois que ele fosse para o céu e lá ele rogasse ao Pai para que enviasse o seu Espírito Santo. Porque no capítulo 14, versículo 15 e 26, 14 e 16, Jesus disse aos discípulos que ele rogaria ao Pai e que o Pai lhes daria um outro Consolador para que ficasse com eles para sempre. No versículo 26 do capítulo 14, ele diz, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas que eu vos tenho dito, e vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos tenho dito, né? João 15, versículo de número 26 também, ele diz, mas quando vier o Consolador que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim e vocês também testificarão, porque eu estivestes comigo desde o princípio. Então há uma promessa desse derramamento. Jesus reafirma essa promessa. Ele diz, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá até vós. Então, quando isso acontece? Tópico 3.2 fala que a promessa se cumpriu conforme as Escrituras Sagradas, conforme a simbologia da festa de Pentecostes, que era comemorada 50 dias depois da Páscoa que era celebrada no Egito. Interessante aqui, então, que 50 dias depois da Páscoa no Egito, Deus ele desce no Monte Sinai para fazer aquela primeira aliança com Israel, que naquele episódio, como eu disse no início da lição, foi marcado pela morte de 3.000 pessoas por causa do pecado, e agora, cumprindo a sombra desta lei, o Espírito Santo foi enviado por Jesus no Pentecostes. O interessante é que, desta vez, ele não foi enviado no Monte Sinai, que representa o monte da lei, da escravidão, que representa a Jerusalém terrena, que representa a geração de um povo nascido sobre a carne e sobre o pecado. Mas ele agora, o Espírito Santo, ele desce no Monte Sião, no alto de Jerusalém, onde o monte de Deus, o templo de Deus havia sido construído, ali naquelas imediações, ali no cenáculo onde o povo estava reunido, era o local geográfico onde se estava estabelecido então o templo de Jerusalém. E ali é chamado de Monte Sião, toda aquela cadeia de montanhas ali onde o monte onde Jerusalém está estabelecida é chamada de Monte Sião. E agora o Monte Sinai, que é na Arábia, que era o local onde Deus fez a primeira aliança, onde o povo pecou, não seria mais o local em que o Espírito Santo viria para sedimentar e confirmar as profecias de um derramamento universal. Mas ela veio aonde? Foi em Jerusalém, onde o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi morto, e 50 dias depois que esse Cordeiro foi morto e derramou seu sangue para nos salvar, é que o Espírito Santo, no dia de Pentecostes, marcando de fato aquilo que é a sombra da lei, algo
que se torna realidade acontece na vida do povo de Deus. Mas o interessante agora é que ali o fogo e o vento impetuoso do Sinai simbolicamente marcaram presença novamente, mas agora, desta vez, as pessoas não tiveram mais medo de ouvir a palavra de Deus, mas uma mensagem de arrependimento foi tão profunda quando o Espírito Santo enche Pedro e o toma ali num poder muito grande, ele esclarece que aquele momento está se cumprindo a revelação da profecia do profeta Joel, em que Deus disse que derramaria o seu espírito sobre toda a carne. E o povo ali, então, ouve aquela mensagem, se arrepende dos seus pecados, quase então 3.000 almas são salvas. Para vocês verem que o evento é tão similar que no Monte Sinai, durante aquele evento em que o povo recebe a lei, mas desobedece, 3.000 pecadores, eles são mortos. E aqui, 3.000 pecadores recebem a vida e a regeneração através do batismo com o Espírito Santo para inaugurar o estabelecimento de uma nova lei de Deus, da lei do Espírito de vida, que foi consagrada depois que Cristo derramou o seu sangue. E ali 50 dias depois da morte desse cordeiro, como acontecia a festa do Pentecostes, foi celebrado então o primeiro feixe de salvos, um buquê de 3.000 salvos que foram apresentados a Deus em comemoração ao grande momento da descida do Espírito Santo. Então, o tópico 3.3 fala do duplo cumprimento do Pentecostes. Os estudiosos como Finis Dake, Jeffrey, Eurico Bergsten e muitos outros acreditam que há um derramamento último que acontecerá do Espírito Santo sobre toda a posteridade de Israel, que ocorrerá na transição da grande tribulação para o milênio, quando este povo reconhecer que Jesus é de fato o Messias. E isso vai acontecer aonde? Ali durante a festa dos tabernáculos, que é justamente no momento em que se comemora a presença de Deus nos filhos de Israel e que simboliza isso então o nascimento de Jesus, a descida de Jesus para estar com os homens nesta festa dos tabernáculos ali antes da transição da grande tribulação para o milênio, acontecerá um grande derramamento do Espírito. E quando é que isso vai acontecer? É quando eles olharem para o Messias e reconhecê-lo como Salvador. Lá em Zacarias 12:10 diz: e olharão para mim a quem traspassaram e chorarão por ele amargamente, como quem chora pela morte do seu filho unigênito. Ali eles vão reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, o Espírito de Deus agora será derramado abundantemente sobre toda a casa de Israel, porque Israel reconhece Jesus como Messias. Por que tem-se esse entendimento? Porque em Joel, o Senhor diz: derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Mas em Atos capítulo 2, versículo 18, Pedro, em seu discurso, ele retoma aquela mensagem dizendo: derramarei do meu Espírito. É como se você pegasse uma comparação e dizendo assim: olha, eu comi o bolo. Quando eu digo eu comi o bolo, eu concluí aquele ato de comer o bolo por completo. Mas quando você diz eu comi do bolo, você diz que tem mais parte do bolo para ser comida e que você não comeu o bolo totalmente. Então entenda esse raciocínio aqui. Quando o Joel diz eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne, está havendo um derramamento universal. Mas Pedro, ali, quando ele diz derramarei do meu espírito, é como se houvesse apenas um derramamento geográfico ali naquele momento, e que um derramamento pleno sobre toda a carne, incluindo os filhos de Israel, seria derramado então ali na ocasião da festa dos tabernáculos. E esses teólogos creem em um único Pentecostes, porque existe um teólogo muito importante que ele nos diz que o Pentecostes é um evento irrepetível, ele não se repetirá novamente, mas que todos os derramamentos que acontecem são da mesma fonte, são como os diques concêntricos de uma mesma fonte, né? Em que ela jorra
por todos os tempos ali, e todas aquelas pessoas que são batizadas pelo Espírito Santo são batizadas emanadas daquela mesma raiz de um único Pentecostes. Mas existem uma grande gama de estudiosos que dizem que houve um derramamento parcial do Espírito naquele momento para dar início à era da igreja, mas e também para consagrar a todos aqueles que seriam frutos aqui do derramamento do Espírito através da morte sacrificial de Jesus, mas haverá um derramamento universal que alcançará toda a casa de Israel antes do milênio, como a chuva serôdia e temporã que marcam o início e o fim das colheitas de Israel. Então, os estudiosos acreditam que nós estamos vivendo no período da chuva temporã, porque a primeira chuva vem apenas para fazer com que a semente nasça, né? E depois a chuva seródia vem para concluir e fazer aquela semente brotar, né? E dê fruto, e de fato o povo possa desfrutar das bênçãos da colheita de Deus. Então, assim, os filhos de Israel, segundo os estudiosos, como eu disse já, Eurico Bergsten, Finis Dake, Jeffrey, eles dizem que haverá então um derramamento final do Espírito muito superior àquele que foi derramado no Pentecostes, mas não é um outro Pentecostes, é um duplo estágio de cumprimento. O primeiro se deu naquele momento para sinalizar a descida do Espírito Santo e revestir a igreja de poder, capacitando-a para levar o evangelho ao mundo inteiro, e depois haverá um derramamento geral também que alcançará a casa de Israel, porque o Espírito Santo só entra na vida dos filhos de Israel de fato para viver no interior de cada um deles, como existe hoje em sua relação com a igreja, só depois que Israel reconhecer o Messias como o Senhor. Até então, ele tem o Espírito ainda habitando entre eles, mas não dentro deles enquanto eles não reconhecem o Messias. Existe uma comunidade messiânica que aceitou Jesus, né, como Salvador, e acredito que esta comunidade já recebeu o Espírito, mas haverá de dar da parte de Deus um derramamento final que vai alcançar toda esta casa, para que Israel receba também a graça e a bênção do Espírito Santo em suas vidas. Tópico 4, aqui na conclusão, nos diz que a promessa do Espírito Santo é um fato marcante na agenda escatológica de Deus e todo o seu curso se iniciou desde o Velho Testamento e só se cumpriu depois da morte de Cristo, pois só o sangue de Jesus na cruz do Calvário é que foi capaz de purificar o coração de todos nós pecadores para nos tornarmos aptos a recebermos a habitação plena do Espírito Santo em nossas vidas, né? Então, finda aqui essa lição. Quero agradecer a cada um dos irmãos por terem me ouvido até o momento e aguardo vocês para a nossa próxima aula. Deus vos abençoe. Qualquer coisa, vamos pesquisando mais, porque tem muito a aprender. Amém? Muito obrigado e até mais. A paz do Senhor e fiquem todos com Deus.